Eu sei que com esse meu tempo sumido, uma coisa é certa. O meu público clama para que eu termine de falar sobre os capítulos de Jinx antes que a nova temporada da comic chegue. E honestamente, depois que eu descobri que tem gente que literalmente só acompanha a história pelos meus vídeos, eu me senti na gostosa obrigação de terminar de falar sobre esses capítulos. Então hoje a gente volta a falar de Jinx e a gente vai partir do capítulo 46, porque o último capítulo que eu falei aqui no canal antes desse meu pequenos hiatus imprevisto foi o capítulo 45, e se vocês quiserem se situar um pouco mais novamente na história, eu convido vocês a assistirem alguns desses vídeos mais antigos para lembrarem aonde que a gente parou, o que tá acontecendo. Então, sem me estender muito mais, eu sou o Guto Nunes e hoje volto aqui pro canal os resumos e comentários sobre os capítulos de Jinx da Minhua. E claro, mais uma vez eu preciso pedir, eu tive fora por muito tempo, então o engajamento é mais do que nunca importante nesse canal. Então por favor, o seu like ajuda muito, comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo pra ir dizendo aí o que você concorda, o que você discorda de mim e fazendo seus comentários pertinentes ou totalmente abobados sobre a história. E claro, se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa as notificações, tem vídeos sobre anime, mangá, BL, drama. E tem muita coisa que eu tô planejando pro retorno do canal, então eu espero que vocês se interessem e acompanhem e se divirtam. E se quiser me acompanhar um pouquinho mais, eu sou @gutonu em todas as outras redes sociais. Pra ajudar a fermentar um pouco mais o nosso ódio pelo Jae-kyun, o episódio começa já com a gente vendo o nosso precioso Dan chorando depois de ter sido humilhado pelo Jae-kyun. Ele percebe naquele momento que ele se deixou levar, né? Querer dar um presente pra ele, ele simplesmente se deixou levar pelo calor do momento, depois deles terem compartilhado aquela noite intensa de sexo e finalmente boa pro Dan também, mas ele percebe que no final das contas o Jae-kyun só tava bêbado, aquele não era o verdadeiro ele. O Dan até se surpreende de estar tão afetado com esse acontecimento, porque todo esse tempo ele nunca acreditou que poderia ser uma pessoa relevante ou importar minimamente pro Jae-kyun. Ele fica se sentindo um completo idiota, porque ele percebe que ele deixou todo esse sentimento de solidão e carência que sempre tem andado com ele, dominar ele completamente. Ele então concorda com tudo que o Jae-kyun disse, lembra das palavras asquerosas de um dos ex-amantes do Jae-kyun e se sente ainda mais idiota por ter tido esperança nesse momento e por de alguma forma ter sido ganancioso pelos sentimentos que ele sente pelo Jae-kyun. Ele joga o presente no lixo e finalmente chegando à conclusão de que ele foi sim extremamente idiota, principalmente idiota por estar tão chateado com isso tudo, porque nunca houve a menor chance de existir algo entre eles e nunca houve o menor espaço para os sentimentos que o Kindan vem cultivando pelo Jae-kyun. No dia seguinte, na academia, a gente vê o Jae-kyun falando atrocidades para um dos parceiros de treino dele e menosprezando assim de maneira muito estúpida as habilidades dos companheiros. Honestamente, nada que a gente não esperasse dele. O rapaz então acaba estourando, mesmo sendo mais jovem que o Jae-kyun, mais inexperiente, teoricamente deveria mostrar algum respeito. Ele fala várias verdades na cara do companheiro. Ele fala que o Jae-kyun só porque tem o título de campeão ele se acha melhor que todo mundo, mas que ele devia deixar um pouquinho de lado esse título e tentar aprender um pouco de decência humana. Cara, que rapaz, que homem, finalmente alguém jogou na lata desse arrombado as coisas que precisam ser ditas. Tem muito mais que precisam, na verdade. E claro que o Jae-kyun, esse arrombado, explode e parte pra cima do rapaz, precisando ser segurado pelos outros companheiros de academia naquele momento. Então a gente vai ver o Jae-kyun logo em seguida em uma reunião com os treinadores, né, e o técnico, e eles estão todos muito putos porque é tipo o terceiro atleta, o terceiro companheiro de treino que a academia perde por causa desse tipo de comportamento totalmente desprezível do Jae-kyun. E eles estão muito preocupados de que a
academia acabe ficando muito mal falada com esse tanto de atleta que tá saindo dela. E essa preocupação se torna ainda mais alarmante pelo fato de que existem boatos de que alguns outros atletas estão sendo pagos por outras academias para entrarem em outras e descobrirem segredos, táticas, coisas sobre os atletas que eles estão prestes a enfrentar. Então eles têm muito medo de que esse tipo de comportamento do Jae-kyung faça com que os outros atletas da academia acabem perdendo a paciência e se tornando um desses espiões. E claro, arrogante como sempre o Jae-kyung diz que não liga pra esse tipo de coisa, ele não tá nem aí, que não é só porque vazaram as informações sobre ele, não é simplesmente por vazarem táticas sobre ele que ele iria perder uma luta. Não, claro que não, com aquele ombro completamente arrombado que ele tá, não, se ninguém souber disso e encher aquele ombro de porrada, é óbvio que ele não vai perder. Então, daquela maneira super estúpida dele, ele dá as costas pros protestos irritados dos treinadores e diz que é pra eles pararem com aquilo e se prepararem que logo eles terão uma outra luta. Então a gente descobre o que acontece com essas supostas informações coletadas e descobre que existe uma rede de apostas clandestinas e que essas informações são levadas a esses apostadores clandestinos e que, inclusive, em alguns casos, as lutas têm os seus resultados manipulados para que alguns acabem saindo vitoriosos, claro. Então tudo claramente tem muito dinheiro envolvido em uma maneira totalmente ilegal de apostas. Certos de que o Jae-kyung com certeza tem um alvo nas costas, porque um campeão como ele com certeza valeria muito dinheiro num sistema de apostas como esse, os treinadores estão determinados a tentarem descobrir se existe ou não um espião entre eles na academia, né? Porque imagina só, em uma luta do Jae-kyung com algum outro competidor e existe essas informações vazadas para que Jae-kyung chegue a perder, imagina a pessoa que apostar contra o Jae-kyung o tanto de dinheiro que não ia ganhar. Então a gente muda completamente de núcleo e a gente vê um grupo de homens discutindo sobre aquele shake que era para eles terem feito o Jae-kyung tomar lá naquela competição que eles foram nos Estados Unidos, que quem acabou tomando foi o Kim-dan. Vocês lembram desse capítulo, dessa passagem, né? Que o Kim-dan se viu em estado completamente insaciável e passou aquela noite com o Jae-kyung. E o homem reclama com os capangas por eles não terem conseguido dar o shake pro Jae-kyung. Então, finalmente, os responsáveis por aquilo apareceram, né? Então a gente descobre que o Homem de Terno, o chefe, né, o manda-chuva da situação toda, ele tá buscando algum tipo de vingança contra o Jae-kyung. Ele briga com os capangas e logo em seguida recebe um telefonema de um homem que parece ser superior ainda a ele e que briga com ele por ele não ter conseguido ainda nenhum tipo de resultado. O homem tá muito irritado porque aparentemente era para ele ter ganhado muito dinheiro em alguma aposta que envolvia o Jae-kyung, mas que não deu certo, que provavelmente foi o caso do shake que o Jae-kyung acabou não tomando. O homem avisa então que decide tirar esses subordinados do caso e que ele mesmo vai agir. Então a gente tem então o quadro ele fecha e a gente vê uma mesa cheia do que parecem ser arquivos e informações, espionagem em relação ao Jae-kyung. E claro, eles envolvem uma referência, fotos, né, sobre o Kim-dan. Então nesse mistério o capítulo acaba e agora parece que a história vai assumir um tom um pouco mais de suspense. E honestamente, o envolvimento do Dan nisso tudo me preocupa um pouco. Mas esse capítulo foi um grande misto de emoções, assim, porque além de ver a situação do Dan e me deixar de coração partido, ver ele daquela forma, ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de ver alguém dizendo umas verdades para aquele porco arrombado do Jae-kyung. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu volto em breve com o capítulo 47, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!